Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui com a maravilhosa palavra do Senhor Jesus, que Deus falará no nosso coração grandemente. Irmãos, hoje eu quero trazer aqui dois testemunhos da minha vida. Se os irmãos crêem, amém. Eu peço que os irmãos crêem e compartilhem que isso não é para a minha glória, é para a glória do Senhor. Na verdade eu não ia nem gravar, porque é algo íntimo meu do Senhor, mas eu creio que através desse vídeo milhões de pessoas, almas, possa ser alcançada, porque Jesus, Ele está voltando, e você sabe disso. Você sabe, porque as trombetas vai soar, amém? Eu quero deixar, meus irmãos, quero falar de duas visões que o Senhor me deu, em tempos diferentes, em ano diferente, amém? Primeiramente aqui eu quero ler a palavra do Senhor em Mateus 24, versículo 29, eu vou ler até o 31, que diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potecias dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Glória a Jesus. Meu irmão, aqui é uma palavra muito profunda, que Jesus ele nos deixa relatado como será a sua vida. Na verdade, isso é apenas um resumo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aqui, meus irmãos, eu tenho aqui um caderno, amém? Aqui eu tenho marcado todas as minhas coisas, é muito íntimo, foi o Senhor que me deu. Aqui eu tenho minhas coisas pessoais, da parte de Deus, amém? Tem notações bíblicas, tudo. E aqui também tem marcado o dia, a hora que o Senhor me deu esta visão. No dia 22/5/2021, meus irmãos, eu estava dormindo pela madrugada. Aqui eu não coloquei o horário, porque eu fui escrever bem depois. Nesse dia, meu irmão, nesse ano, 22/5/2021, nesta visão, eu estava na casa da minha mãe. Estava eu, minha esposa, ali nós conversando, e a televisão estava ligada. Quando de repente, meus irmãos, do nada, entrou na televisão, o canal mudou sozinho, e aparecia uma repórter falando: olha, na cidade tal, eu não me lembro o nome, não sei que cidade era, mas de repente aquela repórter começou ali a gravar, ela começou a falar na cidade tal, a cidade estava, meus irmãos, em um alvoroço muito grande. E então ali, meu irmão, eu comecei a assistir, falei: olha, mãe, e ali nós parou de conversar e ficamos olhando, assistindo ela falando. E quando de repente eu me apareci nessa cidade, e ali eu via carros passando desgovernado. Enquanto a repórter falava, passou um carro do bombeiro, e o bombeiro desceu desesperado, porque ninguém sabia o que fazer, meus irmãos. Era tão profundo aquela visão, era tão profundo o que estava acontecendo ali, que aquelas pessoas estavam desesperadas. E então, meus irmãos, eu via carro passando desgovernado, isso é, muitos carros sem motorista e muitos sem passageiros. E então ali naquela rua eu comecei a ver pessoas correndo para lá e para cá, muito desespero, muito choro, muito pranto.
O desespero, meus irmãos, daquela cidade, que de repente eu me apareci de uma distância da cidade, mais ou menos de 1 quilômetro, e eu escutava aquele grito, aquele choro daquelas pessoas na cidade. Choros de criança, choros de idoso, mulheres. Foi algo muito triste, meus queridos. Tem muitas coisas aqui que eu não consigo me lembrar, mas eu escutava criança chorando, isso é, criança a partir dos 8, 9, 10 anos para cima, crianças que ficaram. E então, enquanto ali, meus irmãos, eu estava assistindo ali, e eu falei para minha mãe: olha, mãe, é o arrebatamento, Jesus está voltando, a cidade está em pranto, toda a terra está em pranto. Eu comecei a falar ali: Jesus voltou, Jesus voltou. E muitas pessoas, meu irmão, chorando, querendo saber o que aconteceu. Glória a Deus. Muitos tinham ficado naquele dia, e isso foi, meu irmão, um alerta que o Senhor deixou para nós. Se você procurar aí no seu YouTube, você vai ver vários relatos de pessoas que teve sonho, visões parecidas. Glória a Deus. E ali, meu irmão, foi muito triste. Eu não sei como está a sua vida com Jesus, mas eu te convido hoje, a partir de agora que você está vendo esse vídeo, volte para Jesus. Ele te recebe de braço aberto. Basta você voltar, conserte a sua vida no altar, busque a presença do Senhor para que você não fique nesse dia. A Bíblia vai nos deixar bem claro, Jesus mesmo disse que esse dia ele foi abreviado, porque a humanidade, nem a igreja iria suportar. Você tem visto por aí guerras, terremotos, pai contra filho, filho contra pai. Isto tem sido sinais, princípios da dores, que Cristo ele está voltando. É melhor que hoje você volte para Jesus do que amanhã Jesus voltar para você. Não foi de graça. Jesus pagou um preço muito grande, meu irmão, por você naquela cruz. Não fique neste mundo. Não vale a pena você perder a sua salvação por prazeres do mundo, por amizade, por emprego. Examine as Escrituras. Jesus pregou muito mais sobre o inferno. Ele vai falar sobre rico Lázaro. Ele vai falar de muitas outras referências. Mas o inferno, meus queridos, ele é tão terrível que Jesus ele estava ali naquele caminho dele. E então vem diante dele um demoniado. E aquele demônio fala: olha, não nos manda para aquele lugar. Nos manda para aqueles porcos. O inferno tem sido tão terrível que nem os demônios aceitam ficar lá, não querem ficar lá. E muitos ficarão naquele dia. Muitos vai ficar. Se conserte. O livro do Apocalipse vai falar: guarda a tua coroa para que ninguém tire de você. Como é que você tem guardado a sua coroa? Como é que você tem guardado a sua vida? Não se venda, não se entregue. Jesus te ama. Esta é a palavra. Amém? Aqui, meus irmãos, eu quero falar também sobre outro acontecimento. Esse que eu falei foi no ano de 2021. E esse daqui foi no ano 2021 também, meus irmãos. Mas foi no dia 11, 6 dias depois. Acredito eu, se não estiver enganado. Mas ele foi 6 dias depois. Primeiramente eu vou ler aqui a passagem que diz assim, em Mateus 7, versículo 21 e o 22. Nem todos que me dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor,
Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi, abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Glória a Jesus. Deixa eu achar outra passagem aqui, meus irmãos. Um minutinho, aguenta aí. Glória a Jesus. Essa vou ler por último. Essa daqui será um momento difícil para muitos, para aqueles que não estiver o nome no livro da vida. Eu acredito que aqui neste momento todos nós estaremos diante daquele trono branco, grande mar de vidro que vai nos dizer o livro de Apocalipse, e o Senhor estará julgando tanto o bem como o mal, como obreiros, como pastores, como os membros, toda a denominação, toda pessoa, toda classe, criança, jovem, adulto, todos terão que estar lá naquele dia e todos prestarão conta. Então, meus irmãos, no dia 21/11 de 2022, o Senhor também me trouxe esta visão. A palavra de Deus diz assim, se eu não estiver enganado, se eu não falar errado aqui, mas diz assim: julgue o profeta, mas não julgue a profecia. Amém? Nos últimos dias o Senhor daria sonhos e visões. Foi o que o Senhor me mostrou. Amém? Se quiser acreditar, acredite. É você e Deus. Porque naquele dia os seus olhos e os seus ouvidos será testemunho de você mesmo, que você ouviu que Jesus ele está voltando. E é importante que você se prepare, que nós se preparemos, para que quando Jesus vir sobre as nuvens dos céus, possamos subir com Ele. Não entristeçais o Espírito Santo que está em vós selado. O Espírito Santo está selado em você, para que naquele dia a marca de Cristo esteja em você e você suba. Amém? Então, meus queridos, nesta visão, ela foi às 3 horas da manhã. Glória a Jesus, 21/11 de 2022. Eram umas 3 horas da manhã e eu ali estava dormindo. E então, de repente, numa visão, eu me deparo em um lugar, uma casa. E ali uma pessoa tinha morrido. Eu não sei o que tinha acontecido. Mas nessa visão estava eu e minha esposa. E ali tinha mais uma pessoa, que essa pessoa tinha morrido. E ali nós fomos conversando com essa pessoa. De repente, meus queridos, eu me deparei com... Eu senti que eu comecei a afundar, a baixar. E eu e essa pessoa começamos a baixar lá embaixo. Creio eu que é o inferno. E ali nós começamos a descer naquela profundeza. De repente, eu estava num corredor muito grande mesmo, que você não viu o fim, um corredor escuro. Os pisos do corredor eram um piso marronzado, bege, marrom feio, sabe? Era um corredor fundo, bem grande. Eu via lá no fundo, lá mais ou menos, uma luzinha, mais ou menos, mas eu via. Então, de repente, meus irmãos, aquele corredor marrom, fundo, bem frio, sabe? Um lugar bem sombrio, assustador. E então ali eu com aquela pessoa, ela estava atrás de mim. Eu não estava com medo, não sei porquê. Sei, na verdade, porque se você está com Cristo, você está protegido. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas ali, meus queridos, eu estava com aquela pessoa. Eu sentia que tinha mais gente conosco, mais uma pessoa conosco. Não sei se era Jesus ou era o anjo do Senhor, mas eu via só eu e aquela pessoa comigo.
De repente, meus irmãos, assim, nas paredes do corredor, eu via, sabe, no hospital, quando eles colocam aquelas folhas, eu não sei o nome, não vou conseguir lembrar o nome agora, mas eu via, naquele corredor assim, via muitas pastas com nomes, com folhas, e então ali, de repente, meus queridos, chegava em nós ali uma senhora, uma velhinha, e ela perguntava para mim sobre aquela pessoa, quem que é aquela pessoa, o que ela é, o que ela era. Interessante, meus queridos, que no mundo espiritual, tanto no céu como no inferno, como você conhece, que tem o livro da vida e o livro das obras. O interessante, meu querido, que ali, aquela pessoa chegava e perguntava quem que era aquela pessoa, o que era ela, o que ela fazia aqui na terra. Qual era a obra que ela fazia aqui na terra, o que ela fazia, o que ela exercia, qual era a profissão dela. E ali tinha que relatar ali para aquela pessoa. E ali, meus irmãos, naquelas pastas, como eu falei para você, eu vi cargos, pastores, obreiros, evangelistas, missionários, todo tipo de cargos, tanto dentro da igreja como fora, entendeu? Não estou falando que pastores, obreiros vão para o inferno, Deus me livre, mas o que eu estou querendo dizer, que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Se você crê nisso, amém. Se você não crê, vai buscar nas escrituras. Então, ali eu vi aqueles nomes, aqueles cargos. E aquela mulher perguntava para mim o que aquela pessoa fazia, o que era ela, o que ela fazia aqui na terra, qual era o cargo dela. Mas aquela pessoa que estava comigo não tinha cargo nenhum. Ela era apenas, como eu posso dizer para você, era uma pessoa que viveu a sua vida. Viveu toda a sua vida, mas não tirou um minuto para Cristo. Aquela pessoa não havia se entregado para Cristo por completo. E aquilo foi ficando doloroso, irmãos, com aquelas perguntas. E aquela pessoa que estava comigo, eu percebia e eu sentia que ela começou a entrar em pavor, em desespero, porque ela viveu toda a sua vida aqui na terra, mas não tinha nada para justificar ela naquele momento. Não estou falando que cargo, que o que você faz vai te levar à salvação. O que eu estou querendo dizer é que, louvado seja Deus, que tudo o que você faz, como ali o livro do Apocalipse nos diz, que há um anjo de Deus que escreve as coisas boas e as coisas ruins. Tanto como há um anjo, como há a parte do inimigo, que ele escreve o que você faz, o que você é, o que você era. E então ali, meus queridos, aquela pessoa começou a entrar em desespero, começou a entrar em agonia, e ali tentavam defender aquela pessoa, mas não havia como defender, porque realmente ela tinha passado o seu tempo aqui na terra e não tinha feito nada para Deus, não tinha feito nada para a obra. E ali, de repente, meus queridos, aquela senhora, aquela pessoa, não sei o que era, se era um demônio, mas naquele corredor eu senti uma frieza, senti um medo, tanto senti um medo como não sentia medo, mas eu sabia e percebia que naqueles corredores havia olhos, havia pessoas, havia demônios nos olhando. Eu não via eles, mas eu sentia que estávamos sendo observados. E então ali, de repente, entramos no quarto, numa sala, e ali me parece que ela sentou de frente de um computador, não sei o que era, mas vi que ela pesquisava as coisas, acredito que estava pesquisando a vida daquela pessoa. E ela tinha naquele mesmo quarto uma pessoa de cadeira de roda. Presta atenção nisso que eu vou falar para você, que isso é o que tem acontecido em muitas igrejas hoje. Infelizmente, é o que tem acontecido em muitas igrejas.
Havia aquela pessoa de cadeira de roda e havia uma pessoa na cama. E então chegava uma pessoa ali em cima daquela pessoa na cama e começava a fazer uns gestos estranhos. Só que aquela pessoa na cama, ela não sei se estava morta ou não, mas que deu a entender que ela estava morta. E ali ela começava a fazer aqueles gestos daquela pessoa, e aquela pessoa foi como ressuscitada, não sei. E ali, de repente, aquela pessoa se ressuscitou e manifestou um demônio nela muito grande. E ele vinha para lutar comigo, e então eu comecei a brigar com ele. O sangue de Jesus tem poder, te repreenda. E ali eu comecei a repreender no nome do Senhor Jesus. E eu falava, aqui não, Satanás. Eu falava que, louvado seja Deus, que ele não ia enganar mais as pessoas, porque, irmãos, aquele homem que fez o gesto estranho, aquela pessoa de cadeira de roda, o que eu entendi do Senhor é isso, que em muitas igrejas há falsas curas e falsos milagres. Isso é, aquela pessoa, era tudo combinado ali, tanto dentro das igrejas. Há um espírito demoníaco, meus irmãos, que ele faz falsa cura e falso milagre, falso movimento. Por isso que em muitos lugares aí que você entra, você vê muitos movimentos, mas não vê nada de Deus. Isso é o espírito do engano e o espírito do falso milagre. Ambos os dois trabalham junto. E ali ele vinha brigar comigo, contender comigo, e eu comecei a repreender no nome de Jesus. E eu entendi, meu irmão, nesta visão, dentro dessa parte desse quarto, que muitos, não vou falar igreja, mas muitos lugares por aí, isso tem acontecido. Há um espírito demoníaco que ele engana muitos, que ele diz falso, que é falso, que fez o milagre, fez a cura, fez a libertação, mas por trás daquilo dali eram espíritos enganadores, como diz a Bíblia. São demônios que, eu não sei como é que vou dizer o nome agora. Há um negócio aí que as pessoas vão lá para consultar os mortos. E então ali, o demônio vem através daquela pessoa que está ali, e ali se manifesta. E aquela pessoa que está ali para consultar, ela pensa que é o seu ente querido, mas não é. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Não tem como mais voltar. Morreu, já era, acabou neste mundo. Segue-se o juízo de Deus, tanto para a salvação como para a condenação. E ali, meus irmãos, eu vi, eu entendi que aqueles demônios, eles estavam se preparando ali para também atuar dentro de muitas denominações, com muitos enganos. Louvado seja Deus. Voltando um pouco para trás, como dizia a pessoa que estava comigo, eu não sei como você está com Cristo, mas se você está bem, procura santificar-se mais ainda. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. E aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Mas um dia haverá uma prestação de conta. Isto é a Bíblia, a palavra do Senhor que diz: Senhor, em teu nome eu porei, em teu nome fiz muitas maravilhas. Havia nomes de todo tipo de cargos lá, mas muitos querem cargo, mas não querem a presença. Então não adianta nada você ter o seu cargo e o teu nome está escrito lá embaixo. É melhor que você fique o resto da sua vida no banco da igreja, mas cheio do Espírito Santo. É melhor que você pregue a verdade e fique no banco, do que você estar em cima, ser reconhecido pelo mundo, mas não ser conhecido por Deus.
Para terminar, irmãos, eu vou ler aqui o Apocalipse 22, o versículo 15, somente o 15. Aqui, eu vou ler o 14, 15, o 20, Apocalipse 22, capítulo 14 ao 15. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que prostituem e os homicidas e os idólatras e aquele que ama e comete a mentira. Se você é um desses, se você tem cometido um desses, procura se consertar. Porque o próprio Jesus disse, ficará de fora. Jesus dirá naquele dia, não te conheço, porque você tem praticado a iniquidade. Jesus se entregou por mim e por você por amor. Não é porque Ele gosta de você, porque Ele teve pena de você. Foi porque Ele te amou primeiro. Foi Jesus que te amou primeiro, não você amou Jesus. Não é você que aceita Cristo. Foi Cristo que te aceitou, porque Ele te conhece antes de você haver nascido. Antes de seu pai e sua mãe haver se juntado, Jesus já te conhecia. Agora cabe a você, se você vai querer a vida eterna ou a perdição eterna. Examine as Escrituras. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem vem ao Pai, vem a mim. Glória a Deus. Não tem como duvidar, meus queridos. Não tem como você procurar escape. Jesus disse, eu vou voltar e pronto, acabou. Mas o que será de mim e de você naquele dia, se não ambos estivermos prontos? É como eu disse aqui no começo, ficará nessa terra com o anticristo, com as bestas, com milhões e bilhões de demônios que serão soltos e já estão sendo soltos. Como eu disse, esses espíritos enganadores são demônios que estão sendo soltos agora e muitos estão sendo enganados. Jesus disse que naqueles dias muitos serão enganados. E muitos têm sido enganados. Muitos não querem ler a Bíblia, mas preferem ouvir outro falar. Como que você vai saber se ele está falando a verdade se você não conhece? Errar e não conhecer as Escrituras. Amém? Para que o vídeo não fique muito longo, eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Se esse vídeo te serviu de alguma maneira a edificar a sua vida espiritual, peço que você compartilhe ao próximo, meus queridos, para que venha edificar muitas vidas e assim você vai estar evangelizando comigo, amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na comunhão, não perca a fé. Guarde a tua coroa para que ninguém venha tirar de vós, amém? E naquele dia você dirá, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, amém? Fique na paz do Senhor.